Galo toma providências contra torcedores que assediaram família de Everson, delegação viaja para a Bolívia e se prepara para a eliminatória e Conselho Deliberativo discute diluição da associação. Tudo isso agora no Plantão Bica Galo. Sejam muito bem-vindos ao Plantão Bica Galo, que está de volta aqui no canal e agora você vai ter a atualização diária do que rolou de mais importante nas tardes do Galo comigo, João Miguel Crisóstomo. Sejam muito bem-vindos. Vamos juntos começar com essa primeira segunda-feira, dia 15 de setembro, o que rolou na tarde de hoje. Vamos começar então repercutindo primeiro o caso Everson, né? Porque o Atlético tomou providências e encaminhou às autoridades as imagens do caso de assédio sexual verbal de alguns atleticanos contra a filha de 13 anos do goleiro Everson. Como a gente passou hoje no Café com Jeves, sem Jeves, na verdade, alguns torcedores proferiram as ofensas contra a filha do atleta no estacionamento da Arena MRV após o empate de ontem contra o Santos, segundo os relatos do Everson e da sua esposa. Pois é, né? Foi relatado, né? A família ficou bem chateada e a gente vai passar aqui, assim como passamos no café, a denúncia novamente do Everson, né? Tá aí na tela para vocês. Hoje, ao final do jogo, no estacionamento onde as famílias estacionam o carro, tinha algumas pessoas fazendo cobranças relacionadas ao resultado do jogo de hoje. Porém, alguns cidadãos que se dizem torcedores do time que me empenho todos os dias, importunaram minha filha. Não foram ofensas à minha pessoa ou ao meu trabalho, mas importunação pessoal e, por que não dizer, sexual a uma menina de 13 anos. Tenho certeza que todos concordam que as famílias não têm nada a ver com críticas de jogo, com o mais grave é atacar, então, pessoalmente uma criança. Fica aqui minha indignação e estejam certos que buscaremos vias legais para que esse ato não passe impune. Tá aí, né, o desabafo do Everson, da família do Everson, em relação ao que sofreram, né. O Atlético já tomou suas providências, já fez a sua parte de enviar as imagens das câmeras de segurança para as autoridades, para que os suspeitos sejam identificados, que sejam punidos, né, nas vias legais, e também que o Atlético tome essas providências de forma interna, né, de acordo com o manual de uso da Arena MRV, e que esses torcedores sejam banidos, porque esses caras não são torcedores, né. Pessoal, girando então aqui as pautas do Galo, a gente já vira os focos, depois do empate de ontem, para outra competição. É a Copa Sul-Americana. Pois é, na quarta-feira o Galo enfrenta o Bolívar e nessa segunda-feira, na tarde de hoje, os jogadores, a delegação, a comissão técnica já viajaram para Bolívia, né? Mas não viajaram para La Paz, que é onde vamos jogar, não. Viajaram para Santa Cruz de la Sierra, né? A delegação já pegou o avião às 4 horas da tarde desta segunda, foi para Bolívia, vai começar a preparação para o jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. E eu vou passar para vocês aqui agora, pessoal, a agenda do Galo nessa semana, porque é uma semana muito corrida, como vocês podem ver aí, né? Hoje, na manhã de hoje, já tivemos treino, um treino que durou só em um turno, depois os jogadores já se dirigiram ao aeroporto, porque hoje viajaram para Santa Cruz de la Sierra às 4 horas da tarde. Né? Então, por que o Galo viajou para Santa Cruz e não para La Paz? Pois é, né? A suspeita realmente é de que os jogadores estejam indo já se adaptar, né? Que já tenhamos um treino em Santa Cruz de la Sierra amanhã, às 3 horas da tarde, como vocês podem ver aí, na terça-feira, e depois na quarta, os jogadores viajam para La Paz, onde teremos o jogo, né, às 19 horas, no horário de Brasília, contra o Bolívar, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, no estádio Hernando Siles. Né? Então, o Galo viaja primeiro para Santa Cruz, deve chegar lá hoje ainda, né, nessa segunda-feira, e depois na terça já treinamos, na quarta temos jogo, e sim, vai chegar já se adaptando, a altitude a gente sabe como é que é complicado, a gente vê a própria seleção brasileira apanhando lá em El Alto, né, que é até mais alto que La Paz, mas ainda assim, né, La Paz não fica no chinelo para quase ninguém, e assim, para essa partida que é decisiva, né, para a Sul-Americana, que é uma das competições que a gente, né, é a competição mais importante nesse momento em questão de possibilidade de ganhar títulos, né, é o título mais acessível aqui, né, o Campeonato Brasileiro, convenhamos, só com um milagre. Então, né, o técnico Jorge Sampaoli preparou a lista de relacionados sem nenhuma novidade muito grande, né? Como a gente pode ver aqui, vou passar para vocês a lista de relacionados do Atlético para o jogo de quarta-feira contra o Bolívar. Como podem ver, Everson, Gabriel Delfim, Robert são os 3 goleiros, Alonso, Ivan Roman, Lianco, Vitor Hugo, Arana, Caio e Natanael são os defensores relacionados. No meio de campo, Alexander Bernard, Franco, Fausto Vera, Gabriel Menino, Igor Gomes, Reinier e Scarpa. E a nossa linha de frente, os atacantes são Biel, Coelho, Dudu, Hulk, Júnior Santos e Rony. Pois é, esses são os jogadores relacionados. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, né? Se gostaram da lista.
se queriam ver alguém diferente, né? Só lembrando a todos vocês que são os nossos melhores jogadores disponíveis, né? Porque temos ainda uma lista de jogadores em departamento médico que não vão viajar. É o caso de Sarabia, com uma lesão na panturrilha direita, o Patrick, que está com uma fratura por estresse em uma das vértebras da coluna, o Caio Maia, né, que está se recuperando de uma cirurgia ainda no joelho direito, e o Juan, que não está, né, no departamento médico, mas está em trabalho de progressão física, né, para ficar apto para jogar depois de um período de recuperação de lesão, participou de parte das atividades do grupo na manhã dessa segunda, né, as atividades que ele foi fisicamente apto a participar, mas não viajou com a equipe, como vocês podem ver, né? E pessoal, jogar na altitude é difícil, é sempre difícil, vai continuar sendo sempre, sempre, sempre difícil, né? Mas a gente já tem também que virar essa chavinha e focar em trazer esse resultado positivo para cá. E quem está com esse foco definitivamente é o treinador Jorge Sampaoli, que na coletiva de ontem, depois do empate contra o Santos, foi perguntado sobre o jogo, né, de quarta-feira, o que ele planeja, o que deve ser feito, e ele passou um pouquinho dos pensamentos dele, né? Vamos ver o que o nosso professor tem para falar. Creo que Atlético tiene que solucionar un problema hoy, como falaba antes, estructura, y tiene que lograr mantener un poco la estructura. Y veremos cómo están los jugadores, cómo terminaron, quién está mejor. Jugar ahí es muy difícil, pero intentaremos defendernos con el balón. Si queremos defendernos sin el balón, seguramente sufriremos lo que sufren todos los equipos que van a jugar ahí. É isso, sofreremos tudo que todas as equipes sofrem quando jogam lá. Jogar na altitude é pegado. Mas pelo menos o São Paulo passou um pouquinho das ideias dele, né? Pretende fazer aquela coisa conceitual dele. A gente deve ver um Galo com a posse de bola, como ele afirmou, né? Que deve se proteger, se defender, tendo a bola no pé. É aquela velha máxima, né? Não tem como tomar gol com a bola no pé, né? Mas pessoal, virando os focos novamente aí para a sequência de viagens do Galo, como eu passei a agenda para vocês, vocês devem ter reparado que, né, o elenco, a delegação, não volta para BH. Depois da partida da quarta-feira, teremos um treino lá em La Paz de novo, na parte da manhã, na quinta, e às 4 horas da tarde a viagem pro Rio de Janeiro. Pois é, o Galo não vai para BH, vai direto pro Rio, porque no sábado enfrentamos o Botafogo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo importante, o Galo precisando vencer, vai jogar fora de casa e já vai viajar pro Rio na quinta diretamente. Fazer um treino lá, como vocês estão vendo aí, na sexta-feira, um treino já no Rio de Janeiro. No sábado enfrenta o Botafogo no Engenhão, né, no estádio Newton Santos, e às 23 horas da noite, apenas às 11 da noite, do dia 20 do sábado, eles voltam para Belo Horizonte para ter, enfim, uma folga no domingo. Né? Sequência de jogos complicadas, né? O Galo no momento ruim, jogadores precisando, tentando se adaptar às novas ideias do treinador, e voltando de um jogo na altitude para um jogo decisivo para a nossa temporada, que é importante, estamos apenas a 4 pontos da zona de rebaixamento, né? Tem que ser repetido, reiterado isso sempre, jogo de Campeonato Brasileiro, muito importante para nós. Uma sequência dura, torcedor, é uma sequência muito dura. Mas vamos girar então a pauta para falar do nosso último assunto dessa tarde, porque nessa terça-feira o Conselho Deliberativo do Atlético vai fazer uma reunião extraordinária na Arena MRV para debater a alteração da cláusula antidiluição do Galo. Pois é, né, os conselheiros vão fazer um debate, essa reunião está marcada desde o dia 1º de agosto, né, convocada pelo Conselho Deliberativo do Galo, e também vão debater outros assuntos, né? Inclusive a participação pelo Clube Atlético Mineiro como associado fundador do Museu do Galo, né? A gente, passando pelo edital de convocação, em resumo, a gente vai ter, né, um assunto importante, vai ser votado se a Associação do Atlético poderá vetar, né, ou ter votos, né, favoráveis ou contrários a movimentações dos acionistas, sejam aportes novos, né, entradas de novos investidores, ou até um próprio aporte de, né, atuais investidores, qualquer movimentação desses acionistas que reduzam a participação da associação para menos de 10%. Né? Como vocês devem saber, atualmente o limite mínimo que a associação pode ter no Galo, de acordo com o contrato assinado com a SAF lá em 2023, é que seja 10%. Então a associação tem que ter pelo menos 10%, né, de participação nesse, né, como acionista, basicamente. E com essa votação poderemos ter alterações. Se
alterações precisarem ser feitas, se tiverem movimentações financeiras aí que reduzam, né, a porcentagem do Atlético, né, da Associação Atlético, para menos de 10%, né, a associação pode ter uma palavra em relação a isso, né? Mas essa reunião vai ter cobertura da imprensa, eu estarei lá representando o Bicagalo, vou trazer as principais informações e atualizações para vocês, inclusive os detalhes de que rolou, né, nessa votação também. Pessoal, chegando ao final do nosso plantão Bicagalo, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Não se esquece de deixar aquele joinha, dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhuma, porque todo dia tem conteúdo novo e exclusivo aqui no Bicagalo. E até amanhã estaremos de volta com mais um plantão Bicagalo. Uma boa tarde.